Ele prega o evangelho. E os judeus não creem. Os judeus rejeitam a fé. Mesmo Deus enviando o melhor que ele tinha para restaurar os judeus. Aí Deus diz: eu vou dar a fé aos gentios. Eu vou dar um presente aos gentios. Por isso que quando Paulo escreve aos gentios de Éfeso, ele diz: pela graça, é um dom, é um presente de Deus. Mas os judeus não acreditavam. Matam Jesus. Terceiro dia foi cantado aqui, ele volta a viver. Ele volta para o Pai. Deixa eu sintetizar para não passar do horário. E diz: Pai, eu disse à minha igreja que agora não ia ser mais privilégio só de judeus. Derrama, Pai. Eu disse a ela: os judeus abandonaram tanta fé que o Espírito Santo vinha e voltava, porque não tinha espaço para viver com eles direto. Aí Jesus disse: Pai, eu disse à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito, e não é para ir e voltar, é para ficar com ela para sempre, Pai, até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. O poder caiu. Aí diz Lucas em Atos capítulo 2 versículo 6, quando o som do barulho tomou Jerusalém, assustou, porque todos que estavam lá eram de longe, da Galileia, 180 quilômetros, não tinha como serem santo perfeito. Aí eles correm e já questionam: de onde vem esse som? Do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Mas não são eles galileus, não são eles de longe, como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso próprio país que nascemos. Tem coisa diferente. Vamos ver. Quando viram eles, analfabeto, de longe, cheio de graça, de fé e de poder, começaram a maravilhar-se e a dizer: Pedro, irmãos, o que é que a gente faz para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecado, porque a promessa diz a respeito a vós, porque disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, até os escravos e as escravas vão profetizar. Esta promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, e a quem está longe também, e a quem Deus chamou. O poder vem. Sintetizando, aí Deus vem para Pedro. Judeu, nem Pedro acreditava que nós fôssemos impactados pela fé. Pedro está orando, meio-dia tem fome. Aí Deus desce um lençol preso pelas quatro pontas, e dentro tinha todo tipo de animais, imundo, incircunciso, simbolizando a gente. Aí Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Segunda, terceira vez, ele não acreditou que a gente fosse entrar. O lençol
é recolhido. Deus queria levar a mensagem aos gentios. E já que os judeus abandonaram, eu vou impactar os gentios pela fé, por meio da fé. Havia um inimigo feroz da igreja. Tinha terminado o Beit Midrash aos pés do melhor mestre da lei de Moisés. Jovem, já era doutor, poliglota, descendente de nobreza, romano, cidadania, que não era fácil. Doutor Saulo de Tarso perseguia a fé dos cristãos. Doutor Saulo era o cara. Nesse período havia o hebraico, aramaico, grego e latim. O hebraico era a língua dos doutores, do litúrgico, porque do cativeiro o aramaico se tornou língua popular. O latim era a língua do império. O período helenista que eu falei tirou a essência do grego, do hebraico. Só os doutores. E Paulo tinha a igreja de Cristo e Cristo, como Zé Mané, de longe, da Galileia, de Nazaré. Ele sabe que agora a fé chega no meio dos gentios, em Damasco, e ele vai feroz eliminar a fé dos gentios. Quando ele vai chegando em Damasco, é ele que conta em Atos, um brilho do céu cai, desce, brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. E ele diz, e a voz que eu ouvi foi em hebraico. Jesus disse, eu vou mostrar para você quem sou eu. E fala com ele em hebraico, na língua dos doutores: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele é salvo para levar a mensagem aos gentios. O primeiro desafio da fé é a morte. Em Damasco querem matá-lo, mas ele se colou a Deus. A fé dele foi perfeita. Fugiu, escondido para não morrer, mas não abandonou a fé. Segundo, o anonimato. Segundo historiadores, 14 anos sem um congresso, sem uma foto de outdoor, mas o anonimato não roubou a fé dele. Capítulo 13, ele aparece em Antioquia da Síria, no meio de quem? De doutores e profetas. A fé já tinha unido judeus e gentios, porque estava em Antioquia. No Antigo Testamento, o negro, que até hoje é discriminado no meio dos judeus, meu Deus do céu, mas na igreja de Antioquia, pela fé, unidos, já tinha branco e preto, adorando e profetizando. Aí o Espírito separa quem? Paulo e Barnabé, para levar a fé aos gentios. Primeira viagem é dolorida. Eles entram pela região de Chipre.
disseminando a fé entre os gentios. Eles saem de Chipre e vão para Pafos, região asiática, e ganham almas gentias. Sintetizando, eles saem de Pafos, vão para a região de Perge, e de Perge chegam em Antioquia da Pisídia, região Galáxia. Almas gentias aceitam a fé. Os judeus, disse Paulo, Romanos 11, que eles se tornaram inimigos do evangelho por causa de nós. E aonde a fé era disseminada, eles tentavam dissuadir. Aí Paulo vai de Antioquia da Pisídia, me ajuda aqui baixinho, tecladista, para a região licaônica. A região licaônica tem 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. Paulo, pela fé, vai enfrentando expulsões, vai enfrentando desafios, mas não desiste. Chega em Icônio, prega a fé, e gentios aceitam a fé. 1000 quilômetros de Jerusalém, a fé já está sendo disseminada. Expulso de Icônio, prega em Listra e prega em Derbe. Quando ele prega em Listra, ele vê um homem aleijado que tinha fé para ser curado. Ele diz: em nome de Jesus, pela fé levanta. Pela fé o coxo fica de pé. Aí os moradores de Listra, de Icônio e de Derbe, que era 100 quilômetros o ciclo, dizem: os deuses desceram entre nós. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o que pregava. Correram, chamaram o sumo sacerdote de Júpiter: vamos sacrificar a eles. Era a hora, gente, deles serem convidados para os maiores congressos. Toda a região licaônica queriam adorá-los, aplaudiram e chamaram-lhe de deuses. Você vê hoje, quando o culto pega fogo, muitos, isto não é crítica destrutiva, é um testemunho para falar da resistência da fé. Já anda com fotógrafo, e ele só bate foto quando o povo pula, porque isso vai dar views, e dando views vai dar monetização. Paulo agora tinha toda a chance de bombar, mas Barnabé, mas pela fé eles rejeitam o glamour e começa a levantar a mão e dizer: gente, faça um negócio desse não, a gente só é servo. O milagre que esse homem teve foi por meio da fé, e quem faz não é a gente, é o Deus que a gente serve por meio do seu Filho Jesus. Ele abre mão do glamour na região licaônica, e por causa disso vai ser apedrejado. Mas as pedras não roubam a fé dele. Diz o Lucas em Atos que os moradores, impulsionados pelos judeus ortodoxos da região, só pararam de jogar pedra quando pensaram que ele estava morto. Largaram como um cadáver. Tinha tudo para desistir da fé. Só expulsões, apedrejamento e chicotadas. E hoje a gente quer desistir da fé porque não concorda com alguma coisa. Hoje a gente muda de ministério, de galho em galho. Quando
disseram: já morreu, o sangue e as feridas, largaram ele. Aí em Listra, os irmãos vão lá e vê que ele ainda respirava. Pegam ele, e segundo o escritor Plumer, ele faz um relato que levaram ele para as feridas ser saradas na casa de Lloyd, uma judia que tinha uma filha chamada Eunice e tinha um neto chamado Timóteo, de 16 a 17 anos. Enquanto Lloyd e Eunice conheceram a fé cristã por meio de Paulo e das suas feridas, você não vê Timóteo. Mas enquanto o sangue de Paulo corria e as feridas abertas, a fé entra no coração daquele adolescente. Como pode? Hoje quem inspira são os que estão na fama. Agora ele vai ser inspirado pelo sangue e as feridas do apóstolo. A fé vem. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém já sarado, defende os gentios. Capítulo 16, vou passar um pouquinho do meu dia. Ele faz a segunda viagem. Quando ele faz a segunda viagem, volta pelo mesmo caminho da primeira, fortalecendo os irmãos com a decisão dos apóstolos, que ninguém pode impedir a fé dos gentios, porque Amós já tinha profetizado. Quando ele chega em Icônio, cerca de 2 anos depois, Timóteo com 17 anos, os irmãos de Icônio disseram: Paulo, vou conjecturar, lembra daquela pregação em Listra? Lembra do teu apedrejamento, das tuas feridas? As tuas feridas gerou um jovem na fé, e ele está pregando a fé de Icônio a Derbe, 100 quilômetros. Ele está pregando a fé que aprendeu de ti. Aí Paulo disse: quero conhecê-lo. E conhece ele, e viu que ele era bom. Reuniu os presbíteros e o ministrou sobre ele a fé e o Espírito. Colocou ele na comitiva, e agora ele vai andar com Paulo, Silas, na região da Frígia. Na região da Frígia, Paulo não prega, se hospeda na região marítima de Troade. De Troade ele tem uma visão para ir para a Europa, região Macedônia. Ele vai. A fé explode em Filipe. Uma empresária do ramo do tecido aceita a fé. Uma grega endemoniada aceita a fé. E por causa da fé, Paulo e Silas é preso, Timóteo não. Chicotes, grilhões, mas a fé não é abalada. Pela fé, o carcereiro e a sua família aceitam a fé. Paulo é expulso com Silas e vão para a região da Caia, Anfípolis, Tessalônica, Corinto, e estabelece uma igreja. E Timóteo com eles. Terceira viagem, Paulo pega Áquila e Priscila e volta para Antioquia, em Jerusalém. Passa em Éfeso
estabelece uma igreja e se torna a principal igreja da Ásia. Precisa voltar para Macedônia. Agora Timóteo tem 23 anos, 6 anos vendo a fé de Paulo, aprendendo aos pés de Paulo. Aí Paulo diz: eu preciso ir para Macedônia, sair da Ásia para a Europa. E quem eu deixo como pastor? Ele prega o evangelho. E os judeus não creem. Os judeus rejeitam a fé, mesmo Deus enviando o melhor que ele tinha para restaurar os judeus. Aí Deus diz: eu vou dar a fé aos gentios. Eu vou dar um presente aos gentios. Por isso que quando Paulo escreve aos gentios de Éfeso, ele diz: pela graça, é um dom, é um presente de Deus. Mas os judeus não acreditavam. Matam Jesus. Terceiro dia foi cantado aqui, ele volta a viver. Ele volta para o Pai. Deixa eu sintetizar para não passar do horário. E diz: Pai, eu disse à minha igreja que agora não ia ser mais privilégio só de judeus. Derrama, Pai. Eu disse a ela: os judeus abandonaram tanta fé que o Espírito Santo vinha e voltava, porque não tinha espaço para viver com eles direto. Aí Jesus disse: Pai, eu disse à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito, e não é para ir e voltar, é para ficar com ela para sempre, Pai, até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. O poder caiu. Aí diz Lucas em Atos capítulo 2 versículo 6, quando o som do barulho tomou Jerusalém, assustou, porque todos que estavam lá eram de longe, da Galileia, 180 quilômetros, não tinha como serem santo perfeito. Aí eles correm e já questionam: de onde vem esse som? Do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Mas não são eles galileus, não são eles de longe, como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso próprio país que nascemos. Tem coisa diferente. Vamos ver. Quando viram eles, analfabeto, de longe, cheio de graça, de fé e de poder, começaram a maravilhar-se e a dizer: Pedro, irmãos, o que é que a gente faz para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecado, porque a promessa diz a respeito a vós, porque disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, até os escravos e as escravas vão profetizar. Esta promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a quem está longe também, e a quem Deus chamou. O poder vem. Sintetizando, aí Deus vem para Pedro. Judeu, nem Pedro acreditava que nós fôssemos impactados pela fé.
Pedro está orando, meio-dia tem fome. Aí Deus desce um lençol preso pelas 4 pontas. E dentro tinha todo tipo de animais, imundo, incircunciso, simbolizando a gente. Aí Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Segunda, terceira vez, ele não acreditou que a gente fosse entrar. O lençol é recolhido. Deus queria levar a mensagem aos gentios. E já que os judeus abandonaram, eu vou impactar os gentios pela fé, por meio da fé. Havia um inimigo feroz da igreja. Tinha terminado o Beit Midrash aos pés do melhor mestre da lei de Moisés. Jovem, já era doutor, poliglota, descendente de nobreza, romano, cidadania que não era fácil. Doutor Saulo de Tarso perseguia a fé dos cristãos. Doutor Saulo era o cara. Nesse período havia o hebraico, aramaico, grego e latim. O hebraico era a língua dos doutores, do litúrgico, porque do cativeiro o aramaico se tornou língua popular. O latim era a língua do império. O período helenista que eu falei tirou a essência do grego, do hebraico. Só os doutores. E Paulo tinha a igreja de Cristo e Cristo, como Zé Mané, de longe, da Galileia, de Nazaré. Ele sabe que agora a fé chega no meio dos gentios, em Damasco, e ele vai feroz eliminar a fé dos gentios. Quando ele vai chegando em Damasco, é ele que conta em Atos, um brilho do céu cai, desce, brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. E ele diz: e a voz que eu ouvi foi em hebraico. Jesus disse: eu vou mostrar para você quem sou eu. E fala com ele em hebraico, na língua dos doutores: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele é salvo para levar a mensagem aos gentios. O primeiro desafio da fé é a morte. Em Damasco querem matá-lo, mas ele se colou a Deus. A fé dele foi perfeita. Fugiu, escondido para não morrer, mas não abandonou a fé. Segundo, o anonimato. Segundo historiadores, 14 anos sem um congresso, sem uma foto de outdoor. Mas o anonimato não roubou a fé dele. Capítulo 13, ele aparece em Antioquia da Síria, no meio de quem? De doutores e profetas. A fé já tinha unido judeus e gentios, porque estava em Antioquia. No Antigo Testamento,
O negro, que até hoje é discriminado no meio dos judeus, meu Deus do céu. Mas na igreja de Antioquia, pela fé, unidos, já tinha branco e preto. Adorando e profetizando. Aí o Espírito separa quem? Paulo e Barnabé. Para levar a fé aos gentios. Primeira viagem é dolorida. Eles entram pela região de Chipre, disseminando a fé entre os gentios. Eles saem de Chipre e vão para Pafos, região asiática, e ganham almas gentias. Sintetizando, eles saem de Pafos, vão para a região de Perge, e de Perge chegam em Antioquia da Pisídia, região galáxia. Almas gentias aceitam a fé. Os judeus, disse Paulo, Romanos 11, que eles se tornaram inimigos do evangelho por causa de nós. E aonde a fé era disseminada, eles tentavam dissuadir. Aí Paulo vai de Antioquia da Pisídia, me ajuda aqui baixinho, tecladista, para a região licaônica. A região licaônica tem 3 cidades: Icônio, Listra e Derbe. Paulo, pela fé, vai enfrentando expulsões, vai enfrentando desafios, mas não desiste. Chega em Icônio, prega a fé, e gentios aceitam a fé. 1000 quilômetros de Jerusalém, a fé já está sendo disseminada. Expulso de Icônio, prega em Listra e prega em Derbe. Quando ele prega em Listra, ele vê um homem aleijado que tinha fé para ser curado. Ele diz: em nome de Jesus, pela fé levanta. Pela fé o coxo fica de pé. Aí os moradores de Listra, de Icônio e de Derbe, que era 100 quilômetros o ciclo, dizem: os deuses desceram entre nós. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o que pregava. Correram, chamaram o sumo sacerdote de Júpiter: vamos sacrificar a eles. Era a hora, gente, deles serem convidados para os maiores congressos. Toda a região licaônica queriam adorá-los, aplaudiram e chamaram-lhe de deuses. Você vê hoje, quando o culto pega fogo, muitos, isto não é crítica destrutiva, é um testemunho para falar da resistência da fé. Já anda com fotógrafo, e ele só bate foto quando o povo pula, porque isso vai dar views, e dando views vai dar monetização. Paulo agora tinha toda a chance de bombar, mas Barnabé, mas pela fé eles rejeitam o glamour. E começa a levantar a mão e dizer: gente, faça um negócio desse não. A gente só é servo. O milagre que esse homem teve foi por meio da fé. E quem faz não é a gente, é o Deus que a gente serve por meio do seu Filho Jesus. Ele abre mão do glamour na região licaônica. E por causa disso vai ser apedrejado. Mas as pedras não roubam a fé dele. Diz o Lucas em Atos que os moradores, impulsionados pelos judeus ortodoxos da região, só pararam de jogar pedra quando pensaram que ele estava morto.
largaram como um cadáver. Tinha tudo para desistir da fé. Só expulsões, apedrejamento e chicotadas. E hoje a gente quer desistir da fé porque não concorda com alguma coisa. Hoje a gente muda de ministério, de galho em galho. Quando disseram já morreu, o sangue e as feridas, largaram ele. Aí em Listra, os irmãos vão lá e vê que ele ainda respirava. Pegam ele e, segundo o escritor Plumer, ele faz um relato que levaram ele para as feridas ser saradas na casa de Lloyd, uma judia que tinha uma filha chamada Eunice e tinha um neto chamado Timóteo, de 16 a 17 anos. Enquanto Lloyd e Eunice conheceram a fé cristã por meio de Paulo e das suas feridas, você não vê Timóteo. Mas enquanto o sangue de Paulo corria e as feridas abertas, a fé entra no coração daquele adolescente. Como pode? Hoje quem inspira são os que estão na fama. Agora ele vai ser inspirado pelo sangue e as feridas do apóstolo. A fé vem. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém já sarado, defende os gentios. Capítulo 16, vou passar um pouquinho do meu dia. Ele faz a segunda viagem. Quando ele faz a segunda viagem, volta pelo mesmo caminho da primeira, fortalecendo os irmãos com a decisão dos apóstolos, que ninguém pode impedir a fé dos gentios, porque Amós já tinha profetizado. Quando ele chega em Icônio, cerca de 2 anos depois, Timóteo com 17 anos, os irmãos de Icônio disseram: Paulo, vou conjecturar, lembra daquela pregação em Listra? Lembra do teu apedrejamento, das tuas feridas? As tuas feridas gerou um jovem na fé, e ele está pregando a fé de Icônio a Derbe, 100 quilômetros. Ele está pregando a fé que aprendeu de ti. Aí Paulo disse: quero conhecê-lo. E conhece ele, e viu que ele era bom. Reuniu os presbíteros e o ministrou sobre ele a fé e o Espírito. Colocou ele na comitiva, e agora ele vai andar com Paulo, Silas, na região da Frígia. Na região da Frígia, Paulo não prega, se hospeda na região marítima de Troade. De Troade ele tem uma visão para ir para a Europa, região Macedônia. Ele vai. A fé explode em Filipe. Uma empresária do ramo do tecido aceita a fé. Uma grega endemoniada aceita a fé. E por causa da fé, Paulo e Silas é preso, Timóteo não. Chicotes, grilhões, mas a fé não é abalada. Pela fé,
o carcereiro e a sua família aceitam a fé. Paulo é expulso com Silas e vão para a região da Caia, Anfípolis, Tessalônica, Corinto, e estabelece uma igreja. E Timóteo com eles. Terceira viagem, Paulo pega Áquila e Priscila e volta para Antioquia, em Jerusalém. Passa em Éfeso, estabelece uma igreja e se torna a principal igreja da Ásia. Precisa voltar para Macedônia. Agora Timóteo tem 23 anos. 6 anos vendo a fé de Paulo, aprendendo aos pés de Paulo. Aí Paulo diz: eu preciso ir para Macedônia, sair da Ásia para a Europa. E quem eu deixo como pastor?